A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo bíblico. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: Deus criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus ele os criou. Homem e mulher ele os criou. E Deus o abençoou com essas palavras: tenham muitos filhos, multipliquem-se, encham a terra e tenham domínio sobre ela. E tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e toda criatura que rasteja no chão. Pois muito bem, meus irmãos, eu vou pegar aqui nesse versículo 28 aqui, somente esse pedaço aqui desse versículo. Tenham muitos filhos, multipliquem-se, enchem a terra. A terra. Deus não está mandando Adão e Eva encher o Éden, encher a terra e tenham domínio sobre ela. Quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, então Deus deu a ordem para o homem e a mulher se multiplicarem. O homem, Adão e Eva, Deus colocou eles num jardim do Éden. Então tinha um local chamado Éden, tá certo? E nesse local do Éden, Deus fez um jardim, para vocês entenderem. Deus fez um jardim e ali colocou o homem e a mulher, certo? Só que Deus mandou eles se multiplicar, ou seja, ter relação sexual e encher a terra, não o Éden. Então presta bem atenção, não o Éden, mas encher a terra, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então aí nesse caso aí, meus irmãos, quanto tempo que Adão e Eva viveram no jardim do Éden sem pecar? A questão é essa, sem pecar. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro, em uma das suas cartas, Pedro escreveu duas cartas. Em uma das suas cartas, Pedro fala que para Deus 1000 anos é igual a um dia, e um dia para Deus é igual a 1000 anos. Então quer dizer, o tempo de Deus é diferente que o nosso. Isso que o Pedro está querendo dizer aqui, que o tempo de Deus é diferente que o nosso. Se nós pegarmos no pé da letra 1000 anos para Deus um dia e um dia para Deus 1000 anos, então Deus levou 6000 anos para criar tudo, até chegar nós, a humanidade. E 1000 anos depois, que é no 7º dia, no 7º milênio, Deus descansou, de acordo com Gênesis aqui. Deus descansou no 7º dia, tá certo? Se nós colocarmos isso 1000 anos, agora também pode ser era também, não dia de 24 horas. Não tem como esses dias ser de 24 horas. Por que eu falo isso? Porque durante um tempo Deus descia ao Éden para conversar com o homem e a mulher. E Deus mandou, Deus mandou que Adão colocasse nome em todos os seres vivos, seja eles animais aquáticos, animais terrestres, plantas, todos os seres vivos. E, quer dizer, nesse tempo aí não tem como colocar em 24 horas, meus irmãos? Não tem como colocar isso tudo em 24 horas. E com o tempo, Deus viu que o homem estava só, muito só. Adão, ele estava sentindo solidão. Aí Deus fez a mulher, tá certo? Então por isso que eu falo que não tem condições de ser 24 horas esse dia. Ou é 1000 anos no pé da letra, de acordo com Pedro, ou então
uma era, e no qual nós não sabemos quanto tempo que Adão e Eva viveram no Éden até pecar, tá certo? Mas por que eu falo isso, que Eva teve filhos no Éden e dali espalhou para toda a terra os filhos, e os filhos dos seus filhos tiveram filhos, e assim foi multiplicando os seres aqui na terra, os homens e mulheres aqui na terra. Aí a questão é o seguinte: homens da caverna, né? Então nesse tempo aí a humanidade não conhecia casa. A questão é essa, a humanidade não conhecia casa. Então eles iam morar onde? Nas cavernas. Então é onde que o pessoal fala o homem das cavernas, mas não é que esse homem seja igual a macaco, né? Quando Deus fez um homem e a mulher, fez igual nós hoje, certo? Mas naquele tempo o homem foi morar em cavernas, pois não tinha casa para morar, tá certo? As casas surgiram depois, e nós conhecemos, né, meus irmãos, a pré-história ou pré-histórica, né? Então isso aí é a pré-histórica. A pré-histórica na Bíblia começa em Gênesis 1 ao Gênesis 11. Então nesse período aí, de Gênesis 1 ao 11, é a pré-história bíblica. A história começa no capítulo 12 de Gênesis, com a história de Abraão. Então, a partir dali, Abraão, Isaac e Jacó, ali começa a história bíblica. Então antes disso foi a pré-história, né? Que veio aí a criação do homem, depois veio o dilúvio, a Torre de Babel, e por fim começou a história bíblica, né? Que é começada por Abraão. Mas a questão não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a mulher teve filhos no Éden. Mas por que eu falo isso? Porque se a gente for lá no capítulo 3, no versículo 16, capítulo 3, versículo 16. E a mulher, Deus disse: o seu trabalho será muito duro, e também a sua gravidez, aumentarei as suas dores de parto. Com dores dará à luz filhos. O seu desejo será o de dominar o seu marido, mas será ele quem o dominará. Então, Deus está falando que vai multiplicar a dor do parto da mulher. Então, meus irmãos, como ele vai multiplicar uma coisa que nunca existiu? Se eu colocar aqui 2 vezes 0, vai dar 0. 100 vezes 0 é 0. 1 milhão vezes 0 é 0. Então, se Deus está multiplicando a dor do parto da mulher, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 16, então a mulher teve filhos no Éden, tá certo? E no qual ali foi espalhando pela terra. E tem mais uma passagem bíblica, que é Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 13 e 14. Então vamos lá no versículo 13 e versículo 14. Então nesse período aqui, já no capítulo 4, Caim já matou o seu irmão Abel, tá certo? Então Caim matou Abel, e Caim disse assim ao Senhor: o meu castigo é pesado demais, não posso suportar. Então Deus já deu um castigo para ele, expulsou ele daquele lugar. Hoje mesmo você está me expulsando dessa terra, e a partir de agora terei que me esconder de você. Andarei fugindo de um lado para o outro, e quem me encontra vai querer me matar. Presta bem atenção.
e quem me encontrar vai querer me matar. Então, quer dizer, como tem muitos aí que falam que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Mas se forem os primeiros filhos de Adão e Eva, então como é que Caim teve medo de uma pessoa e ia matá-lo, né? E quem me encontrar vai querer me matar. Então, quer dizer, tinha mais alguém na face da terra, provavelmente poderia matar, nesse caso, matar Caim. Então Caim teve medo de morrer. Tá certo, meus irmãos? E no versículo 16 do capítulo 4 diz assim: assim Caim saiu da presença do Senhor e foi viver numa terra chamada Nod. Nod, meus irmãos, para quem não sabe, significa andar de um lado para o outro. Então Caim ficava andando de um lado para o outro. Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida. Presta atenção, Caim teve relações com sua mulher. Então, quer dizer, mais uma prova aí que tinha mais pessoas morando na terra. E ela ficou grávida e deu à luz um filho chamado Enoque. E Caim construiu uma cidade. Como é que você constrói uma cidade com 3 pessoas, um casal e uma criança? Não tem como, né? Então, quer dizer, tinha mais pessoas, mais gente vivendo na terra. Construiu uma cidade e lhe deu o mesmo nome que ele tinha dado ao seu filho Enoque. Então, quer dizer, Caim fundou uma cidade no qual essa cidade chamava Enoque. Tá certo? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, que Adão e Eva não teve, ou melhor, Adão e Eva teve filhos no Éden, quando ele morava no Éden, tá certo? E ali foi espalhando pela terra toda. Como vocês viram aí, Caim teve medo de alguém o matasse e ele construiu uma cidade, né? E o próprio Deus também deu o castigo para a mulher, quando a mulher, mas o homem pecaram. Então Deus deu o castigo para a mulher, que multiplicaria as dores do seu parto. Então, meus irmãos, Adão e Eva tiveram filhos no Éden. Ok? A paz e bem.